Naquela manhã enevoada, o velho fazendeiro Pedro caminhava pelo leilão de gado sem intenção de comprar nada. O som dos martelos, o cheiro de feno úmido e o burburinho dos compradores formavam uma mistura quase hipnótica, mas foi um mugido fraco, vindo do canto mais esquecido do curral, que o fez parar. Entre dezenas de animais fortes e saudáveis, um touro magro, de pelagem manchada e olhar cansado, parecia pedir ajuda sem emitir palavra alguma. Havia algo naquele olhar que prendia Pedro de um jeito que ele não soube explicar. Por que alguém compraria um touro doente, condenado a morrer em poucos dias? E o que faz um homem simples arriscar o pouco que tem por um animal que ninguém mais quer? A resposta está naquilo que não se mede com dinheiro, a compaixão. Pedro não enxergou um bicho fraco. Viu um ser que, mesmo derrotado, carregava uma dignidade silenciosa, e talvez, no fundo, tenha se reconhecido nele. Ao chegar em sua fazenda, o velho tratou o animal com o cuidado que se dá a um amigo. Chamou-o de Valente, um nome que soava quase como ironia diante da fragilidade do touro. Mas nos dias que seguiram, algo começou a mudar. Os olhos de Valente ganharam brilho. Ele se levantava com mais firmeza, caminhava com propósito, como se lembrasse quem era. Pedro sentia que havia algo ali, algo escondido sob aquelas cicatrizes e aquele corpo marcado pelo tempo. Certa tarde, enquanto escovava o pelo do animal, um vizinho parou na cerca e, ao ver o touro, empalideceu. "Pedro, você sabe quem é esse bicho?" perguntou com a voz embargada. O fazendeiro apenas balançou a cabeça, curioso. "Esse é o campeão do vale. Diziam que ele tinha morrido há anos." Pedro soltou a escova das mãos. De repente, tudo fazia sentido. O olhar firme, o jeito altivo, a energia que parecia crescer a cada dia. Valente não era apenas um touro doente. Era uma lenda esquecida, pronta para rugir de novo. Naquela noite, Pedro acordou com um som estranho vindo do curral. Era um som baixo, quase um gemido, mas que carregava algo profundo, como se fosse um lamento. Por um instante, pensou que fosse o vento atravessando as frestas do celeiro, mas logo percebeu que vinha de Valente. O velho touro estava de pé, imóvel diante da cerca, olhando para o nada. Seus olhos refletiam a luz fraca da lua, e uma lágrima escorria lenta, traçando um caminho brilhante pelo focinho. Pedro se aproximou em silêncio, o coração apertado, sem entender o motivo daquele choro silencioso. Nos dias seguintes, a cena se repetiu. Sempre à mesma hora, quando o relógio marcava perto da meia-noite, Valente se levantava e encarava o mesmo ponto no horizonte. Ele não mugia, não se agitava, apenas ficava ali, como se esperasse alguém que nunca voltaria. Pedro, mesmo cansado do trabalho diário, começou a ficar acordado até tarde, tentando decifrar o que se passava com o animal. Era impossível não sentir empatia. Havia uma tristeza tão humana naquele olhar que o fazendeiro sentia como se estivesse diante de uma alma ferida, e não apenas de um touro. Certa manhã, Pedro comentou o ocorrido com o vizinho, o mesmo que havia reconhecido Valente. O homem ficou sério e contou o que sabia. Antes de sumir, Valente pertencia a um rapaz chamado Lucas. Era filho de um criador de rodeio, mas diferente dos outros. Não via o touro como um bicho de competição. Tratava ele como um irmão. Dizem que Lucas morreu num acidente, e logo depois o touro desapareceu. Achavam que ele tinha sido levado por alguém, ou se perdido no mato. Pedro ficou em silêncio, olhando para o chão. Agora, tudo começava a fazer sentido. Naquela mesma tarde, o fazendeiro caminhou até o ponto exato onde o touro costumava encarar durante a noite. Do outro lado da cerca havia uma pequena trilha coberta por mato alto, que levava até um terreno abandonado. Pedro decidiu seguir por ali. Os galhos estalavam sob suas botas, e o cheiro de terra úmida o guiava em meio ao silêncio do campo. Depois de alguns minutos, ele chegou a um lugar que parecia ter sido um curral antigo. As tábuas estavam podres, o portão caído, mas algo no chão chamou sua atenção. Uma pequena placa de madeira coberta por poeira e folhas. Ao limpar com as mãos, leu o que estava gravado. Lucas, 1999-2016. Pedro sentiu um arrepio percorrer a espinha. Voltou o olhar para o touro, que o seguira até ali em passos lentos. Valente parou diante da placa e, como se entendesse o que via, abaixou a cabeça. Ficou imóvel por longos segundos. O fazendeiro jurou ver lágrimas novamente escorrendo dos olhos do animal. Aquela cena o desarmou completamente. Aquele touro chorava porque lembrava. Chorava porque ainda sentia falta do único humano que o havia amado de verdade. Naquela noite, Pedro não conseguiu dormir. Ficou pensando em tudo o que havia descoberto. A dor de Valente era o tipo de sofrimento que não se cura com remédios ou descanso. Era a saudade que o mantinha acordado, que o fazia olhar o mesmo ponto todas as madrugadas. O fazendeiro decidiu fazer algo por ele. No dia seguinte, foi até a cidade e comprou uma nova placa de madeira. Escreveu o nome de Lucas novamente com letras fortes e colocou-a no mesmo lugar onde encontrou a antiga, agora limpa e cercada por flores do campo. Quando terminou, Valente se aproximou, cheirando as flores com calma, e soltou um som baixo, quase um suspiro. Pedro colocou a mão sobre o pescoço do animal. "Ele deve estar em paz agora, companheiro", murmurou.
O touro fechou os olhos, e pela primeira vez em muitas noites dormiu profundamente. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas real. Valente já não chorava à noite. Ainda caminhava até a cerca, mas não havia mais aquele olhar perdido. Parecia que de alguma forma havia reencontrado o que procurava. Pedro, por outro lado, começou a enxergar o touro com ainda mais respeito. Já não o via como um símbolo de força, mas como uma testemunha viva do amor que pode existir entre um homem e um animal. Certa tarde, enquanto limpava o celeiro, o fazendeiro encontrou algo curioso. Uma velha medalha de rodeio caída no canto coberta de poeira. Nela estava gravado o nome Lucas e Valente, campeões do vale. Pedro sorriu. Era como se o destino tivesse decidido revelar, pouco a pouco, cada pedaço da história que aquele touro carregava. Levou a medalha até o cercado e a pendurou no pescoço do animal, que balançou a cabeça emitindo um som grave mas tranquilo, como se reconhecesse aquele pedaço do passado. Quando o sol se pôs, Pedro observou Valente caminhando pelo campo, o pelo dourado pelo reflexo da luz. Já não havia dor em seus movimentos, apenas um tipo sereno de saudade, o mesmo que um velho sente ao lembrar de um amigo perdido. O fazendeiro entendeu que nem todas as feridas precisam desaparecer para que a alma encontre paz. Às vezes basta alguém disposto a ouvir o silêncio e enxergar o coração por trás dos olhos de um animal. E naquela noite, pela primeira vez desde que chegou à fazenda, o curral permaneceu em silêncio absoluto. Nenhum mugido, nenhum choro. Apenas o som leve do vento passando entre as folhas, enquanto Pedro adormecia com a certeza de que, em algum lugar entre o céu e a terra, Lucas também sorria. As semanas seguintes trouxeram um tipo de tranquilidade que Pedro há muito não conhecia. Valente, agora mais forte e confiante, já não lembrava em nada o touro magro e ferido que chegara à fazenda. O pelo recuperara o brilho, os músculos voltaram a se definir, e os passos pesados faziam a terra tremer de leve sob seus cascos. Ainda assim, mesmo com a paz aparente, Pedro sentia no ar algo que o deixava inquieto. Era como se o destino estivesse à espreita, esperando o momento certo para colocar à prova aquele laço que se tornara quase sagrado. O fazendeiro passava os dias cuidando da terra e dos poucos animais que possuía. A colheita se aproximava, e as nuvens que vinham do sul traziam mais do que sombra. Trouxeram também o prenúncio de uma tempestade. Os ventos começaram a mudar. O cheiro da chuva estava mais forte, e os pássaros se recolhiam mais cedo. Pedro observava o céu todas as tardes, preocupado. O rio que cortava a fazenda sempre foi calmo, mas bastava uma enxurrada mais forte para transbordar e arrastar tudo. Ele sabia disso. E também sabia que, sozinho, não teria força para salvar tudo o que construíra. Numa noite, o que parecia ser apenas um temporal virou algo muito pior. O vento rugia pelos campos, arrancando telhas e dobrando as árvores. O relâmpago iluminava o horizonte como se o céu estivesse em guerra. Pedro saiu de casa às pressas, tentando proteger os animais. Quando chegou ao curral, o portão já balançava perigosamente. Valente e assustado batia os cascos no chão, mugindo alto. "Calma, companheiro!" gritou o fazendeiro, tentando se aproximar. Um estrondo o fez se virar. O barranco próximo ao rio começava a ceder. A água invadiu a fazenda como uma fera descontrolada. Pedro correu em direção ao celeiro, mas o chão virou lama em segundos. Escorregou, levantou, tentou se apoiar numa cerca que se partiu com o peso da correnteza. No meio do caos ouviu o som inconfundível de Valente. O touro lutava para se soltar do cercado e alcançar o dono. O fazendeiro gritava para que ele ficasse, mas era inútil. Com um impulso violento, o animal quebrou a tranca e avançou na direção do homem, desafiando a enxurrada. Pedro caiu de joelhos quando sentiu a água subir até a cintura. A corrente estava forte demais. Tentou se segurar numa árvore, mas o tronco cedeu. O vento e o barro o arrastavam, e por um instante ele pensou que seria o fim. Foi então que sentiu algo bater em suas costas. O corpo quente e sólido de Valente. O touro se posicionou ao seu lado, oferecendo resistência à força da água. Pedro agarrou-se ao pescoço do animal, que avançava com dificuldade, abrindo caminho entre galhos e destroços. Os relâmpagos iluminavam a cena de um homem e um touro lutando juntos contra a fúria da natureza. Iluminava cada passo era uma batalha. A correnteza empurrava, o vento gritava, mas Valente seguia firme, guiado por instinto e coragem. Quando finalmente alcançaram uma parte mais alta do terreno, Pedro desabou no chão, ofegante. O touro, mesmo exausto, permaneceu ao lado dele, respirando com dificuldade. A chuva não dava trégua. O fazendeiro passou a mão pelo rosto do animal, sentindo o calor e o tremor em cada músculo. "Você me salvou, velho amigo", sussurrou com a voz quebrada. Valente inclinou a cabeça, e naquele olhar havia algo quase humano. A certeza de que havia cumprido seu propósito. As horas seguintes foram de resistência. Pedro acendeu uma lamparina dentro de um celeiro abandonado, e passou a noite ali com Valente, tentando aquecer o animal com cobertores. A tempestade rugia do lado de fora, mas o som dos cascos batendo no chão, calmo e ritmado, o mantinha desperto. Ele pensava em tudo o que viveram desde o dia do leilão. O olhar triste do touro,
as noites de choro, o passado de glória, e agora, aquele ato de bravura. Era como se o destino tivesse unido os dois não por acaso, mas para que um salvasse o outro, de formas diferentes, em momentos diferentes. Quando o dia clareou, a fazenda estava em ruínas, parte das plantações havia desaparecido sob a lama, cercas foram arrancadas, e a casa principal ficou pela metade. Pedro sentou-se no chão exausto. O prejuízo era grande, talvez impossível de recuperar, mas ao olhar para Valente, de pé, firme mesmo com o corpo sujo e os olhos cansados, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Aquele animal que um dia chegou à fazenda sem forças, agora estava ali, vivo, inteiro, e havia sido a razão pela qual o fazendeiro também estava. Nos dias que se seguiram, vizinhos apareceram para ajudar na reconstrução. Muitos ouviram falar da história. O touro que enfrentou a enchente para salvar seu dono. Alguns diziam que era exagero, outros duvidavam, mas quem viu os olhos de Pedro e o jeito como ele falava de Valente não tinha coragem de duvidar. Entre o homem e o gigante, havia algo que não se explicava com palavras. Era um vínculo feito de respeito, dor e coragem. Algo que o tempo jamais apagaria. Naquela noite, o céu finalmente se abriu. As estrelas voltaram a brilhar sobre os campos molhados. Pedro encostou-se na cerca e observou Valente deitado, respirando em paz. Um sorriso cansado se formou em seu rosto. Você não é só força, companheiro. É o coração mais valente que já conheci. O touro ergueu a cabeça, como se entendesse, e soltou um mugido grave, que se espalhou pelo ar frio da madrugada. Naquele instante, Pedro soube que mesmo que tudo o mais fosse perdido, nada o separaria do amigo que transformara o medo em coragem. O touro que chorava, lutava e agora, enfim, vivia como um verdadeiro gigante. As noites voltaram a ser calmas na fazenda, mas o sono de Pedro já não era o mesmo. Desde a enchente, sonhos estranhos o visitavam. Em todos eles o cenário era o mesmo. Um campo coberto por névoa e no centro, Valente correndo livre, com o pelo branco reluzindo sob a luz da lua. O fazendeiro o chamava, mas o touro nunca se virava. Apenas corria, firme, até desaparecer no horizonte. O velho acordava sempre com o coração acelerado, sentindo um vazio que não sabia explicar. Parecia que o sonho tentava lhe dizer algo. Mas o quê? Durante o dia, Pedro fingia que nada acontecia. Continuava o trabalho, cuidava dos reparos e alimentava Valente com a mesma paciência de sempre. O touro parecia saudável, mas havia algo diferente nele também. Passava longos minutos olhando o céu, como se esperasse algo de lá. Às vezes, caminhava até o antigo terreno de Lucas e parava diante da placa, imóvel, respirando fundo. Pedro o observava de longe, respeitando aquele momento silencioso. O vínculo entre os dois se tornara tão profundo que já não era preciso palavras para se entenderem. Certa madrugada, o fazendeiro acordou mais uma vez com o mesmo sonho, mas dessa vez algo mudou. No meio da neblina, além do touro correndo, ele viu a silhueta de um rapaz montado sobre o animal. A imagem era nítida, real demais para ser invenção da mente. O jovem, de chapéu e sorriso sereno, virou o rosto e olhou diretamente para Pedro. "Cuida dele por mim", disse, antes de desaparecer junto com Valente no clarão do amanhecer. O velho acordou suando, sentindo um nó na garganta. Sabia, sem precisar pensar muito, quem era aquele rapaz. Nos dias que se seguiram, Pedro começou a notar coincidências que o deixavam inquieto. O touro, que antes nunca se afastava do cercado, passou a caminhar até o topo da colina toda manhã, parando sempre no mesmo ponto. O fazendeiro começou a segui-lo discretamente e percebeu que dali se via um pedaço do vale, onde, segundo as histórias, Lucas costumava treinar com Valente. O lugar estava coberto por vegetação alta, quase intocado desde a tragédia. Ainda assim, havia uma beleza tranquila naquele cenário esquecido. Pedro passou a visitar aquele ponto com frequência. Levava o touro, sentava-se ao lado dele e ficava observando o pôr do sol. Eram momentos silenciosos, mas cheios de uma paz que ele não sentia há anos. Numa dessas tardes, enquanto o vento balançava o capim alto, ouviu um som distante. Um violão. Fraco, quase um sussurro, mas inconfundível. O velho olhou em volta confuso, sem ver ninguém. Valente ergueu a cabeça, atento, e soltou um mugido baixo como se reconhecesse aquela melodia. Pedro ficou arrepiado. Era como se o som viesse do próprio ar, das lembranças gravadas na terra. Naquela noite, antes de dormir, o fazendeiro sentou na varanda e olhou o céu. A lua estava cheia, enorme, iluminando os campos alagados que agora começavam a florescer de novo. O canto distante dos grilos e o som do vento criavam uma harmonia suave. Ele pensou em Lucas, no que o rapaz representava para Valente, e em como aquele vínculo parecia atravessar o tempo. Será que ele ainda sente a presença do menino? Sussurrou. O touro, deitado perto do celeiro, levantou a cabeça, encarando o dono com um olhar profundo. Era como se respondesse, sem precisar emitir som algum. No dia seguinte, Pedro acordou cedo e decidiu refazer parte do curral antigo de Lucas. Queria dar ao lugar a mesma energia que o garoto e o touro compartilhavam.
Trabalhou o dia todo cortando madeira, erguendo cercas, limpando o terreno. Quando terminou, o sol já se punha, pintando o céu de tons alaranjados. Valente observava tudo de longe, imóvel, atento a cada martelada. Quando o último prego foi fixado, o touro se aproximou devagar e entrou sozinho no novo cercado. Andou até o centro e de repente começou a correr. Forte, veloz, com uma energia que Pedro não via desde os tempos de rodeio. O fazendeiro parou o que fazia e apenas assistiu. O som dos cascos batendo na terra ecoava como batimentos de um coração. Era como se o touro estivesse vivo de um jeito novo, renascido. Pedro sorriu e lágrimas vieram sem aviso. "Vai, campeão! Corre por ele!" murmurou. Valente deu uma última volta e parou diante do fazendeiro, respirando pesado. Aproximou-se, encostou o focinho na mão de Pedro e por um instante tudo pareceu suspenso. O vento, o som dos grilos, o mundo inteiro ficou em silêncio. Naquela noite, o sonho voltou. O mesmo campo coberto por névoa, o mesmo touro correndo livre. Mas agora, Pedro também estava lá. Caminhava lentamente e via Lucas montado em Valente, sorrindo. O garoto levantou a mão acenando. "Ele está pronto para seguir em frente", disse com a voz suave. Pedro quis responder, mas o som de sua própria respiração o despertou. O quarto estava frio e silencioso, e um brilho fraco entrava pela janela. Levantou-se e foi até o curral. E viu Valente deitado, tranquilo, com o corpo imóvel sob o luar. Pedro ajoelhou ao lado dele, tocando o pescoço do animal. Não havia dor, apenas uma serenidade profunda. O touro partira em paz, como se tivesse esperado o momento certo para reencontrar seu antigo amigo. O fazendeiro ficou ali até o sol nascer, o rosto molhado de lágrimas e gratidão. Nos dias seguintes, ergueu uma pequena estátua de madeira no alto da colina. Um homem e um touro lado a lado, olhando o horizonte. Às vezes, ao entardecer, Pedro ainda sonhava acordado e jurava ouvir o som distante de um violão misturado ao mugido suave que vinha do vento. Ele sabia que de algum jeito Lucas e Valente estavam ali, livres como sempre sonharam ser. O senhor diz que ele era bravo, mas chorava à noite?" perguntou o garoto sentado na varanda enquanto afinava o violão. Pedro sorriu. "Chorava sim. Acho que até os mais fortes têm o direito de sentir saudade." Naquela noite, Tiago tocou uma canção lenta, simples, mas bonita. As notas pareciam deslizar pelo ar e se espalhar pelo campo. O som atravessou o curral vazio, passou pelas árvores e chegou até o morro onde Valente costumava descansar. Pedro fechou os olhos e sentiu o coração apertar. Havia algo naquela melodia que despertava lembranças antigas. Quando o menino terminou, o fazendeiro percebeu que estava com lágrimas nos olhos. Tiago olhou para ele meio sem entender. "O senhor está bem?" Pedro respirou fundo. Essa música era a mesma que o antigo dono de Valente tocava para ele. Eu não ouvia essas notas há anos. Nos dias seguintes, o garoto passou a ajudar com o serviço e a tocar para o fazendeiro nas horas de descanso. Curiosamente, sempre que ele começava a tocar, os animais da fazenda se aproximavam, como se fossem atraídos pela harmonia. As vacas paravam de mastigar, os cavalos ficavam atentos, e até os pássaros pareciam pousar mais perto. Pedro achava aquilo bonito, mas algo em especial o deixava arrepiado. Durante as músicas, o vento soprava mais forte sobre o campo, fazendo ranger a cerca do antigo curral de Valente. Era como se o som despertasse algo adormecido naquele lugar. Certa tarde, Tiago pediu para ver a estátua no alto da colina. Subiram juntos, e o garoto ficou em silêncio diante da escultura de madeira. O sol estava se pondo, e a luz alaranjada fazia o touro parecer vivo. "Parece que ele ainda está aqui", disse o menino quase num sussurro. Pedro assentiu com o olhar distante. "Está sim, de um jeito que a gente não entende." Tiago tirou o violão das costas e começou a tocar outra vez. A melodia era diferente, mais profunda, como se viesse de um lugar que não pertencia ao tempo. Pedro ficou observando, tomado por uma sensação estranha, uma mistura de saudade e gratidão. O som se espalhou pelos campos, e então algo aconteceu. Uma rajada de vento cruzou a colina, levantando poeira e folhas secas. O velho olhou para o horizonte, e por um breve instante, viu a imagem de Valente correndo livre, o corpo imenso recortado pela luz do entardecer. Não teve medo, apenas sorriu. Quando a música terminou, o silêncio caiu sobre os dois. Tiago olhou para o fazendeiro e perguntou: "O senhor acha que ele ouviu?" Pedro respirou devagar, sentindo o peito leve. "Acho que ele nunca deixou de ouvir, menino." Naquela noite, o fazendeiro sonhou novamente com o campo coberto de névoa, mas dessa vez não havia despedidas. Valente estava lá, firme e sereno, e ao seu lado, Lucas e Tiago. Os três sorriam para ele, como se o tempo tivesse unido passado, presente e futuro num só instante. O velho acordou antes do amanhecer e caminhou até o curral. O ar estava frio e a lua ainda brilhava. Sobre a madeira da cerca, algo chamava a atenção. Marcas de cascos recentes, frescas, impossíveis de explicar. Pedro passou os dedos sobre as pegadas e sentiu um arrepio subir pela nuca. "Ainda está aqui, velho amigo."
murmurou olhando para o horizonte. O vento respondeu com um som leve, quase um mugido distante, e por um momento o fazendeiro sentiu o coração bater no mesmo ritmo de antes. Nos dias que se seguiram, Tiago continuou na fazenda. Ajudava, tocava e ouvia as histórias do fazendeiro como quem lê um livro vivo. Pedro, por sua vez, sentia-se mais jovem ao lado do menino. Havia algo naquele garoto. Talvez o mesmo brilho que um dia ele viu nos olhos de Lucas, ou quem sabe no olhar de Valente. E em certos momentos, quando Tiago sorria sob a luz do sol, Pedro jurava ver refletido naquele olhar o mesmo mistério calmo que existia no touro. Um olhar que guardava algo maior que palavras. Um segredo silencioso que atravessava o tempo. E assim, entre notas de violão e memórias que nunca morrem, Pedro compreendeu o que sempre buscou. Que alguns laços não se rompem com a morte, apenas mudam de forma. E que às vezes, o amor e a coragem de um animal são tão grandes, que continuam vivos nos olhos de quem veio depois. Na colina, o vento seguia soprando, e o pôr do sol tingia o campo de dourado. Pedro olhou para o horizonte e sorriu, porque sabia, em algum lugar entre o céu e a terra, Valente ainda corria livre. E você, já viveu algo que te fez acreditar que o amor entre um homem e um animal pode atravessar o tempo? Se histórias como a de Pedro e Valente tocam o seu coração, vem fazer parte da nossa família. Se inscreva no canal e continue acompanhando essas histórias emocionantes que nos lembram o verdadeiro valor da vida e da amizade.